Sejam todos muito bem-vindos, se inscreva aí no canal, tá bom? Se você não é inscrito, deixe teu like também aí no canal. E vamos falar aqui do Flamengo e Internacional de Porto Alegre, jogo da Libertadores, que ainda tá dando o que falar, né? Principalmente da parte da torcida do Flamengo. Muitas críticas pelo resultado do jogo contra o Internacional de Porto Alegre no Maracanã. Talvez eu acho que algumas críticas elas são válidas, né? Na questão, acho que queda de rendimento do time, mas tem uma explicação para a queda de rendimento, não é só a queda de rendimento porque os caras não querem mais jogar, porque o treinador não sabe o que fazer, não é só isso. Tá? Até porque do outro lado tem outra equipe também, que é treinada por um bom treinador, que é o Roger Machado, e uma equipe também que vai também, em alguns momentos, querer ficar com a bola, querer ocupar o campo do adversário também, que seria o campo do Flamengo. Eu acho até um pouco injustas algumas críticas também, tá? Acho que algumas críticas é mais do lado da emoção. Eu compreendo, o torcedor ele é passional, faz parte do futebol. Isso que é legal do futebol, isso que faz o futebol ainda existir, né? São essas coisas. Se a gente for também toda hora só tirar a paixão de lado, o futebol vai perder a essência, né? A essência do futebol é a paixão. Mas eu falo muito das pessoas que comentam futebol, que estão ali representando o clube muitas vezes, ou não representando, mas é alguém da imprensa, e consegue ali criar argumentos e também ali influenciar as pessoas, né? Com a sua opinião. Aí eu acho que essas pessoas deveriam analisar melhor antes de opinar o que elas pensam do que está acontecendo. Eu acho que é muito justo em alguns momentos, tá? Vamos lá para o jogo, vamos falar um pouco desse jogo, vamos para o campinho, depois a gente vai para o vídeo para falar um pouco desse Flamengo e Internacional de Porto Alegre, que está dando o que falar ainda e vai dar muito mais o que falar no segundo jogo. Vamos lá. Vamos chegando aqui agora com o campinho. Aqui está a escalação do Flamengo: Rossi, Léo Pereira, Ortiz, Alexandro, mais o Emerson Royal, Jorginho e Alan, tá? Já tá muita reclamação por ter dois jogadores do meio, Flamengo jogar no 4-2-4, as pessoas falam, mas nem sempre é assim, tá? Há jogadores de frente que fazem bastante movimentação pro meio, como o Prato, como o Luiz Araújo, tá? Na frente, Lino, recém-contratado, juntamente com o Emerson, com o Saúl, que estava no banco, Bruno Henrique, Prata e Luiz Araújo. Essa é a escalação da equipe do Flamengo. Bem ofensiva, como sempre é a equipe do Felipe Luiz. A equipe do Roger Machado veio no 4-2-3-1, para quem gosta de números, né? Vitão, Juninho. No gol veio o Rocher, não coloquei o nome do Rocher aqui, tá? Aguirre, Rodrigues, também recém-contratado, também bom volante. Thiago Maia e Bernabé, tá bom? Que é um bom lateral também, tá? Acho que esses quartetos aqui são muito bons. Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley, o jogador mais de velocidade, ali de escape, e o Ricardo Matias, tá? Que veio como centroavante, um jogador aí de uma envergadura muito alta, até um jogador bem alto, 1,90 m e pouco, eu creio que é isso, a altura dele, e uma referência ali no ataque da equipe do Roger Machado. Como que o Flamengo fazia o seu jogo? Como o Flamengo se posturava em campo, né? Tinha sua postura em campo. Quando a equipe do Inter tinha a posse de bola na construção da equipe do Internacional, a equipe do Roger Machado baixava os seus dois jogadores, né, seus jogadores para pressionar, Bruno Henrique mais Prata, Luiz Araújo pressionava mais desse lado aqui, né, mais um pouco chegando próximo ao Bernabé aqui, Lino ele ficava aqui também nessa posição. Tá. Esses jogadores posicionados de lado de campo são jogadores que cortam linha de passe, porque esses jogadores aqui conseguem marcar dois jogadores ao mesmo tempo. Tá? Porque por conta dessa posição, se a bola chega aqui, ele tem uma movimentação rápida para subir, aqui para descer, então ele consegue nesse setor marcar muito bem. Dois jogadores de frente não avançavam nos zagueiros, mas a intenção é o quê? Qual era a intenção? Realmente a intenção era bloquear a saída de centro da equipe do Internacional, tá? Bloquear o quê? Os volantes do Inter, que aqui estavam, tá? Fazer esse bloqueio nos jogadores do Internacional. Então esses dois jogadores do Flamengo, tanto Bruno Henrique quanto Prata, bloqueava uma possível bola para chegar aqui nos volantes. Isso obrigava o Inter a mudar a ideia de jogo, né? Segundo o Roger Machado, na sua coletiva, falou que o Inter tinha a intenção realmente de baixar o bloco para tirar do Flamengo a profundidade, que é aquele jogo mais de lançamento, mais vertical do Flamengo. Então, o que sobrava para o Inter? O que sobrava para o Inter era aquele jogo mais, como a gente viu também, né? E vou mostrar aqui em vídeos para vocês. O que sobrava para o Inter era aquele jogo mais longo, aquela saída mais longa, buscando o Ricardo Matias aqui, onde o Ortiz
o Léo Pereira se aproximavam bastante, então você já tinha uma zona aqui bem fechada para esse jogador que era uma referência, né, nesse setor aqui. Você tem o Patrick, o Bruno Tabata, o Wesley trabalhando aqui, mas você tem os dois volantes que fechavam aqui. E se os laterais descer também, você tinha os próprios laterais aqui para opção de uma marcação, se assim os laterais tivessem uma profundidade. Então o Flamengo fazia uma marcação perfeita, o Flamengo conseguia neutralizar bem a equipe do Internacional com a movimentação, ou seja, a movimentação mais por dentro também, com seus dois volantes mais avançados, e os laterais às vezes fechando, mas por dentro aqui também, fazendo essa marcação mais central aqui na equipe do Internacional, do Roger Machado. Isso dificultou muito a equipe do Inter, tá? Não foi só que o Inter não quis jogar também, mas o Flamengo conseguiu neutralizar muito bem o Inter. O Flamengo conseguiu tirar do Inter aquilo que eu gosto de falar, que é a questão da área de criação, da área de construção, da área que a equipe do Internacional poderia jogar o seu jogo. Então o Flamengo, com essa pressão, o Flamengo conseguia tirar da equipe do Inter esse círculo de criação, esse círculo de domínio de jogo. Um exemplo, esse círculo que o Inter poderia ter para gerar jogo, criar jogadas, o Flamengo conseguia neutralizar com a sua pressão alta do time do Flamengo. Mas essa pressão alta sempre vai recorrer numa coisa que é depois desgaste no segundo tempo, e isso começa a complicar. Vamos lá para o campo para a gente olhar como foi esse jogo realmente em vídeo aí, para que a gente possa trocar essa ideia mais profundamente. Vamos lá. Chegando aqui agora com a imagem do campo do jogo do Internacional e Flamengo, tá? Aqui a gente vê aquilo que eu tinha falado agora no início para vocês, essa marcação do Prata, tanto do Bruno Henrique quanto o Prata avançavam bastante para neutralizar um passe mais atrás, aquele passe para os volantes, tá? E essa neutralização deles levava realmente a equipe do Inter a avançar os seus blocos, como o Rocher pediu agora. O Rocher pede para o time do Inter avançar, e assim o Rocher vai fazer o quê? Vai tentar aquela bola longa, né? Vai buscar aquela jogada mais longa para tentar aquele passe lá, aquela bola longa, buscando ali seus jogadores mais de frente ali, o Ricardo Matias, ou seja, o próprio Wesley ali. Olha como o Flamengo já fechava muito bem, né, esse setor e conseguia bloquear esse passe da equipe do Internacional. Veja como o Flamengo bloqueia bem aqui essa bola chegando aqui no Ricardo Matias, e o Flamengo bloqueando já ali, tirando a possibilidade de um passe para a equipe do Internacional, né, de uma criação, tá? Flamengo construindo, vamos lá para a parte do Flamengo construindo. O Flamengo construindo era dessa maneira, tá? Você tem aqui o Léo Pereira mais o Ortiz, e muitas vezes o Alan baixava aqui. Quando não era o Alan, poderia ser o Alexandre mesmo. Ou muitas vezes o Léo Pereira mais aberto aqui e o Jorginho entrando por dentro aqui para criar essa saída de bola. E aqui você veja, o Inter apertava com dois jogadores apenas, e o Jorginho tinha essa movimentação aqui atrás, como esse jogador mais livre ali para poder receber essa bola nessa movimentação. Olha como ele libera ali, já acha o espaço, como ele já dita o que tem que fazer, né? Voltar a bola para o Alexandre, avançar a bola para o Royal, e assim ele vai receber essa bola e você já vai ver que já vai ser criada já uma jogada, aquilo que eu tinha falado. Era um Flamengo que trabalhava muito bem sua saída de bola, mas era um Flamengo que tinha intenção no Felipe Luiz. O Felipe Luiz tinha a intenção, a ideia do Felipe Luiz realmente era dar liberdade aos seus jogadores de lado de campo. Eu acho que a ideia do jogo do Flamengo, a ideia de jogo do Flamengo, ela deu certo, tá? A conclusão do Flamengo de jogo, aquilo que o Felipe Luiz queria implantar, entregar, deu certo, não deu errado, tá? Só o resultado, eu acho que não agradou muito uma parte da torcida, mas nem sempre o time vai dar show. Não adianta, tá? Olha lá, veja só. Olha a diferença, Alexandre baixava mais aqui, ficava mais um pouco, tá? Já tinha uma diferença. Alexandre já é esse lateral que é mais de contenção, né? Não é tão lateral tão ofensivo assim. Tem pela idade, pela característica mesmo, é um lateral mais de construtor, como falava o Tite, porque o Alexandre ficava mais para Lino. Tem que falar do Lino. O Lino é um jogador que se movimenta muito, eu acho bem interessante a característica do Lino. Não tinha jogador assim no Flamengo, tá? Para dar mais liberdade ao Lino desse lado de campo. Ó, gente, estou aqui elogiando, não sei se ele vai dar certo no Flamengo, mas que ele tem algumas coisas interessantes, ele tem. Vou tentar mostrar aqui no vídeo para vocês. Aqui tem o Lino para dar mais liberdade ao Alexandre. Ficava, pode ver que o Alexandre, o Emerson Royal tem uma distância aqui, a questão de avanço diferenciado, né? O Emerson Royal mais um pouco avançado, mais um pouco com o Alexandre.
Você veja que o Lino ele avança mais um pouco, você veja que aqui você tem o Luiz Araújo voltando mais para buscar essa bola. Então, essa era a liberdade que o time do Flamengo queria dar aos seus jogadores de lado de campo. É um time que trocou bastante de corredor, a equipe do Flamengo. Essa era a ideia. E mais adiante vocês vão ver isso acontecendo, né? Aqui, novamente, a gente vai ver mais uma pressão do Flamengo de novo, tá? Tô baixando aqui, mostrando já o tipo de pressão. O Flamengo encaixando bem suas jogadas nos jogadores do Internacional do Porto Alegre, principalmente no zagueiro aqui, o Juninho. Tem a pressão aqui do BH bem próxima. Aqui você já viu o Prata pressionando o Rocher, que está saindo com a bola. E o Luiz Araújo bem próximo do Bernabé. E você veja aqui que vai sair bola longa do Inter. Mas essa jogada do Inter, ela até vai dar certo, tá? Vai ter uma conclusão legal. O Inter vai conseguir recuperar essa bola. Veja só, o Inter consegue recuperar essa bola. E o Inter consegue criar até uma construção interessante. Ó. A bola chegou ali. Veja como o Inter já vai criar uma construção bem interessante. O Inter consegue criar uma construção interessante por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Quando essa bola ela chega aqui na equipe do Inter, tem essa disputa de bola aqui com o Wesley, já o Wesley disputando, e o Wesley consegue vencer essa disputa de bola, tá? Ele tá disputando aqui com, não sei, é com o Alan, não, com o Alan não é. Cara, eu não sei quem é aqui que está disputando essa bola aqui, o Wesley, mas não é Ortiz, não sei quem, com o Royal, tá com o Emerson Royal, ele tá disputando essa bola com o Emerson Royal, e o Inter consegue vencer essa disputa de bola, mas veja só, quando o Inter consegue vencer essa disputa de bola, como o Flamengo está composto de campo. Jogadores mais dois. E esse jogador aqui do Flamengo, do Internacional, ele vai conseguir, o Aguirre vai conseguir ter esse corredor para ele. Ele vai conseguir encontrar esse corredor. Olha lá, encontrou o corredor, ele consegue avançar com a bola. Agora tem um problema, o Ala parece que ele vai dar uma parada no lance. Ele vai desistir do lance aqui, o Ala, tá? O Ala ele desiste do lance. Quando ele desiste do lance, ele dá uma parada no lance. Ele dá uma parada no lance, ele deixa espaço para o jogador do Inter. Veja só, aqui o Alexandre vai baixar aqui para buscar a jogada, o Ala está marcando aqui o jogador do Inter. Como ele dá essa parada, ele deixa espaço. Aí o jogador do Inter consegue avançar nesse lance. Olha lá, pediu a bola na frente, ó, onde está o jogador do Inter já. Conseguiu. Esse foi um lance assim, mas melhor do Inter no jogo, ainda era 5 minutos. Olha lá, ele consegue agora, veja só, 2 jogadores do Inter chegando aqui, atacando a área do Flamengo. Tanto Wesley, tanto Patrick, onde está o Alan? O Alan ficou. O Alan não acompanhou nesse lance. E o Alexandre teve que abrir para marcar mais em cima aqui o Aguirre. Então deixou espaço. E nesse lance quase o Inter poderia acertar e abrir o placar do jogo. Na realidade estava 0-0 ainda. Era 5 minutos do primeiro tempo ainda. Aqui novamente nesse lance a gente vê a equipe do Inter composta na sua transição defensiva. A equipe do Inter está bem compactada, bem composta no 4-4-2, e você veja aqui aquilo que eu tinha falado, né? Você veja que o Alexandre está mais atrasado um pouco, e o Lino está recebendo essa liberdade maior, avançando para receber essa liberdade. Aqui é uma construção do Flamengo, o Royal vai ser marcado pelo Wesley, ele vai voltar, essa construção, vai buscar quem ali? Vai buscar o Ortiz, e o Ortiz vai o quê? Encontrar quem do outro lado? Olha quem está pedindo a bola aqui, o Lino está pedindo esse lançamento, o Ortiz vai encontrar o Lino quando essa bola chega aqui, para poder passar essa bola. Aqui você tem o Alexandre apontando já para o Ortiz mandar essa bola para o Lino. Ó, você veja que o Alexandre já pedindo para essa bola ser invertida. E você já vê aqui o Lino com bastante liberdade desse lado de campo. E o Ortiz tendo a opção de trocar de corredor, de buscar esse passe aqui do outro lado de campo. Então já era uma intenção, tá? Esse passe do Ortiz não deu certo. O Ortiz vai carregar a bola, vai lançar essa bola, mas essa bola vai muito atrás do Lino e acaba indo para fora. Mas a intenção era que o Flamengo queria liberdade ao Lino para que o Flamengo atacasse o lado de campo e assim o Flamengo progredisse em campo, tá? Aqui uma construção da equipe do Flamengo, vamos lá, Flamengo com a bola, que você tem Jorginho mais o Alan, o Inter marcando o Flamengo um pouco avançado aqui, mas o Inter ia baixando o seu bloco, tá? Essa bola vai chegar aqui no Emerson Royal, acho que é isso, não chega no Jorginho. Jorginho já vai olhar aqui o jogo, veja só como o Inter está marcando bem a equipe do Flamengo, ó. Inversão de bola, compactação do primeiro bloco do Inter, os 2 volantes, tanto Tabata, tanto o Maia, mais ali compactado, muito mais preso aqui, pensando em buscar o Lino desse lado. Você vê o Alexandre, que está avançando aqui, desculpa, não o Lino. Tá, o Lino está mais avançado aqui no vídeo, aqui você tem um Royal, que vai acontecer, inversão de bola. Troca de corredor, e um passe só, o Royal já vai conseguir colocar o time do Flamengo na frente, e você vê que o time do Flamengo já fica ali, bem à frente, ali com a última linha, de 3 contra 3. Você está falando de 3 jogadores do Flamengo de muita velocidade, de muito drible, né? Jogadores que sabem driblar muito bem,
e achar os espaços e ocupar muito bem os espaços. Então você veja, uma jogada rápida do Flamengo. O Flamengo sabe criar várias construções. O Flamengo não é preso apenas no estilo de construção. O Flamengo tem outro jeito de trabalhar as suas construções ofensivas, né? Isso é bem interessante. Gente, que estiver gostando desse vídeo, deixa teu like aí, tá bom? Se inscreve no canal, se você não é inscrito, para ajudar o canal a gente conseguir continuar fazendo vídeos de análise tática aqui no YouTube, beleza? Voltando aqui, falar do Flamengo agora de novo. O Lino. Falar do Lino. O que eu quero falar do Lino é o seguinte, eu acho que o Lino é um cara que ele consegue gerar espaço e atacar os espaços que ele mesmo cria. Alguns lances aqui, ó. O Lino tá ali com liberdade, tá? Pra gente falar mais, ó. A bola vai chegar lá do outro lado, vou adiantar aqui o lance, tá? A bola vai chegar lá do outro lado. Você já vê ali o Lino é o cara que mantém, né, a sua postura no espaço de campo, ó. Atacou aqui, ele vai puxar a jogada pro lado, vai achar ali o Jorginho, achou o Jorginho, ele mesmo vai se movimentar para onde? Olha lá. Ele vai ganhar as costas já do jogador do Inter, veja só. Essa movimentação do Lino é interessante. Poucos jogadores fazem isso, olha lá, como ele já vai se movimentar. Achou o espaço, a bola não chegou para ele, não deu. Tá, mas novamente ele já vai voltar buscando o espaço de novo. Ele não volta e se prende na marcação, ele acha os espaços, ele vai pedindo a bola, ele já acha o espaço aqui, ó. Achou o espaço. E já vai se movimentar de novo nas costas, de novo agora, do Aguirre. Olha lá onde ele vai se movimentar, nas costas do Aguirre. Se movimentou nas costas do Aguirre, já pediu a bola ali atrás, a bola não chegou para ele, aí não tiveram leitura para passar a bola para ele, e a bola vem jogar aqui do outro lado agora a equipe do Flamengo. Vai de novo voltar a bola para lá de novo. Vamos lá, ó. Novamente ele está atacando o espaço com tranquilidade, é um jogador que ataca bastante, essa bola foi invertida do outro lado para o Royal. Mas, para mostrar como o Lino, eu achei interessante essas movimentações do Lino, porque são poucos jogadores que fazem esse tipo de movimentação. Sabe, de atacar as costas do adversário, para dar opção. Mesmo ele vai gerando espaço, sabe? Vai criando espaço para ele mesmo ir atacando, sabe? Então isso é interessante. Aqui de novo na costa do Aguirre, como eu já tinha mostrado agora há pouco. Então estou mostrando porque eu acho bem interessante essa ideia, né? Essa movimentação, essa característica. Novamente saída de bola da equipe do Internacional. Pressão do Flamengo de novo. O Flamengo cortando linha de passe. O time do Inter vai fazer o quê? Bola longa de novo. Buscou muito bola longa a equipe do Inter. Acho que isso irritou um pouco a torcida do Inter, né? Olha lá, bola longa de novo. Perde a bola e o Flamengo vai criar uma construção. O Flamengo vai criar essa construção, ó. Essa bola vai rodando. O Léo Pereira vai chegar aqui. E essa bola chega aqui para a equipe do Flamengo. Ó. A equipe do Inter está bem postada aqui defensivamente. Veja só, ó. Como a equipe do Inter está bem postada aqui defensivamente. Eles conseguem já voltar a sua defesa, a sua linha defensiva. A equipe do Internacional do Roger Machado. E o Flamengo vai tentar fazer essa construção, né? Veja só. O Flamengo vai tentar fazer essa construção. Esse lance aqui é interessante. Você veja a equipe do Inter bem compactada. No 4-4-2. De novo, né? Marcando os jogadores por dentro aqui. Prata e Bruno Henrique. Tanto o Luiz Araújo mais o Emerson Royal atacando as costas aqui, o entre linhas, tá? E aqui você vê dois jogadores marcando em frente. Mas você vê, o Jorginho tá pedindo pro Ortiz voltar essa bola atrás, a jogada atrás. E reiniciar a construção com o Rossi. Seria, mas você veja aqui que eu tinha falado, né? Ó, como já tá aqui o Lino. Levantando as mãos aqui, ó, pedindo essa inversão de bola, a mesma inversão que o Ortiz tentou fazer lá no início, como eu mostrei para vocês. Dessa vez ele consegue acertar. Foi um pouco atrás, mas ele consegue acertar essa inversão. Então, era uma característica, essa troca de corredor, era mais ou menos o que o Felipe Luiz queria, né, no jogo. Realmente era uma das estratégias da equipe do Flamengo nesse confronto contra o Inter. Aqui, novamente, nesse lance, eu acho interessante, construção, o Jorginho está com a bola, que você já está na fase de construção, de criação, para a fase de finalização. Você veja aqui a equipe do Inter marcando muito bem aí, o Maia baixando para marcar aqui o Prata, né? O Maia baixava bastante aqui, mas o Maia não entrava na linha de 5, então ele baixava mais ou menos aqui para marcar o Prata, ele ficava mais recuado, tá? E você vê o Flamengo na construção. Aqui você tem o Alan, tá? Você veja aí essa criação de linha de passe que eu acho interessante. O Alan vai se movimentar no espaço, ó, vai receber essa bola, mas antes dele receber a bola, se você observar, você já observa o time do Flamengo aqui, o Alan vai chegar aqui, a linha do Inter está quebrada, a primeira linha do Inter de marcação, que está tendo avanço aqui para pressionar, você veja aqui o Emerson está pedindo, ó, o Emerson Royal, para dar o passe aqui, ó. Ele está ali mostrando ali para o Jorginho para onde tem que dar o passe, aqui você já tem um Alan atacando o espaço para receber a linha de passe, ó lá. Criou a linha de passe, mandou a bola para o Luiz Araújo, e desse lance o Luiz Araújo quase faz um gol, né?
Foi um dos primeiros lances ali perigosos que o Rocher faz uma bela defesa para a equipe do Internacional. Aqui outra bola longa do Inter, veja só, o Flamengo pressionando, o Rocher vai fazer o quê? Vai buscar mais uma longa, vai buscar mais uma bola longa. Essa bola longa aí teve uma jogada também que o Inter quase consegue dar certo lá. Cado Matias consegue passar essa bola, recuperou a equipe do Inter. Aí eu acho que tem uma tomada de decisão errada, veja só aqui, ó. Ele tá com a bola, o jogador do Inter, tá? O Ricardo tá pro Rodrigo Tabata. Ele tem a opção de um passe mais curto aqui, para que essa bola possa chegar aqui, um passe pro Rodrigues aqui, o Rodrigues dá esse passe aqui pro Aguirre que tá vindo no corredor. Ou ele mesmo pode temporalizar a jogada e encontrar o Rodrigues aqui, ó. Dar um passe mais aqui, para que o Aguirre chegasse aqui, mas ele toma uma decisão errada, ele decide finalizar, bate com os 2 pés na bola e não deu certo. Uma jogada que poderia ter uma finalidade melhor, né, para a equipe do Internacional, se não tivesse tanta pressa assim para definir. Poderia ter uma finalidade melhor nesse lance. E a outra parte que a gente não pode deixar de falar é o gol da equipe do Flamengo também, que é um gol de jogada ensaiada, uma estratégia da equipe do Flamengo. Você veja que a equipe do Flamengo já no posicionamento para receber a bola, o cruzamento ali do Luiz Araújo. Você veja a movimentação aqui do Ortiz, puxando dos marcadores, que é o Rodrigues com ele. Então o Ortiz vai se movimentar para puxar um dos marcadores. Aqui você tem o Bruno Henrique, eu destaquei aqui em vermelho, tá? Que tá tendo a marcação aqui, eu acho que é do Bernabé. Você veja aqui o Alexandro, que vai segurar o Vitão, aqui para evitar o Vitão chegar no Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique temporariza um pouco a passada, Alexandre segura o Vitão, o Léo Ortiz se movimenta para puxar o Rodrigues com ele lá. Puxou o Rodrigues, Alexandre segura o Vitão, Bruno Henrique sozinho cabeceia e faz o gol. Isso é ensaiado, tá, gente? Isso não é por acaso, tá? Isso não acontece por acaso. É ensaiado e o Flamengo abre o placar do jogo, um placar que vai ser o placar até o final ali do confronto, né? Aqui tem uma jogada do Inter, né? O time do Flamengo tá com um bloco de marcação aqui, ainda voltando de uma transição defensiva, né? E a equipe do Inter tem espaços, ó, aqui, ó. O jogador do Inter tem espaço aqui para receber a bola, vai tentar um passe, esse passe não vai dar certo, e agora veja, ó, como a equipe do Inter, como a equipe do Flamengo não tinha o jogador aqui de lado, o Lino ainda estava descendo para compor a defesa. Você veja que o Alexandre tá olhando aqui, ó, esse jogador que é o Tabata, eu acho aí mesmo. Você veja o Aguirre entrando com maior liberdade ali, ó. Veja só lá. Ele entra com liberdade, um passe por dentro ali, que quase poderia também sair um gol do Inter, poderia ser um gol de empate do Inter. Então o Inter também não só assistiu o jogo, tá, gente? Estou mostrando aqui que o Inter também criou algumas coisas, tá? Poucas, mas criou. O Flamengo tentando criar lá do outro lado também. Era um Flamengo muito mais intenso, um Inter muito mais resguardado. Mas algumas coisas aconteceram também no primeiro tempo, também não foi tão morto assim, como algumas pessoas falaram, tá? Mas o Inter precisava fazer mais. Poderia fazer mais. E no segundo tempo o Inter fez mais. Tentou mais. E vamos falar sobre isso. Voltando aqui agora a falar do segundo tempo. Um segundo tempo diferente. Um Inter muito mais avançado. Marcando alto a equipe do Flamengo. E nem todo tempo a equipe do Flamengo vai conseguir impor essa pressão intensa ao adversário lá na frente. Quando o adversário começa a te empurrar para trás, a alternativa que você vai ter é jogar bolas mais longas, tá? E aqui você vê o Inter marcando pressão, muito mais compactado, agora muito mais pressionante. O Flamengo vai tentar jogadas longas, mas jogadas longas que às vezes você vai perder no combate. É um Inter muito mais combatível agora. Um Inter que vai combater mais a equipe do Flamengo. Você veja aqui, ó, perda de bola. Ó. Aqui você tem o Patrick, aqui você tem o Lino. Erros também do Flamengo ajudaram o Flamengo não ser tão bem no segundo tempo. Tá com a bola, perdeu a bola. Era um Inter mais pressionante. Quando o Inter vai pressionar, o Inter também vai acertar, gente. Não é só o Flamengo que vai acertar, não é só o Flamengo que vai se impor em campo. Não é só o Flamengo que vai fazer jogadas espetaculares e vai colocar o adversário na roda. Não é isso. Vai acontecer do adversário também fazer coisa diferente e o Flamengo ser surpreendido. Faz parte. E aqui você veja, ó, o Inter novamente com a bola, o Inter trabalhava muito bem lá, como o Patrick consegue achar espaço. E era um Inter que mudou a sua postura, né? Era um Inter que, além de mudar a postura, o Inter começou a trabalhar em espaço curto. Um espaço mais curto, tendo o Alan Patrick, que está aqui, como esse elo de uma criação, de movimentação, de ditar o ritmo, de carimbar jogadas. Ó, como o Inter trabalhou mais em espaço curto, com muita qualidade, buscando sempre os espaços, mesmo sendo um espaço muito curto, porque o Flamengo baixava totalmente quase todo o seu time aqui atrás, né? E o Inter trabalhava assim a sua jogada, só o Bruno Henrique lá na frente. O Inter conseguia ditar o ritmo do jogo desse jeito e o Flamengo mais lá atrás. Aí fala, o Felipe Luiz empurrou o time para trás. Nem que empurrou o time para trás, é que o Inter empurrou o Flamengo para trás.
A gente também tem que aprender a valorizar também o que o outro treinador do outro lado faz também, tá? Que não é só o teu time que vai recuar e acabou. Cara, se tu vai se aventurar, avançar a tua linha também, vai ser um jogo de trocação. E muitas vezes o Inter na trocação vai conseguir um gol. E vai ser muito pior. Às vezes é necessário tu baixar para tu ter uma bola longa nas costas. Faz parte. Mas os erros individuais também, eles foram atrapalharam também a vida do Flamengo. Ó, como o Lino desce aqui, ó. Você tem um Lino descendo, ou quem tá descendo aqui, ó? Luiz Araújo. Luiz Araújo vai descer lá embaixo para marcar o Wesley, para fazer uma linha de 5 aqui, ó. Para marcar o Wesley. Como já estava difícil para o Flamengo achar caminhos. Triangulação da equipe do Inter, se aproximando bastante com seus jogadores de meio. Então era outro Inter, né? Com muita abertura do lado de campo. Aqui, como já está abrindo, atacando também o lado de campo. Então era um Inter com uma postura bem diferente do segundo tempo, do primeiro tempo, tá? Ó, outro erro do Flamengo de novo. Ó. Aqui é do Prata, ó. Como o Prata vai errar aqui, veja só. O Wesley tá voltando, o Prata vai dar um passe ali de meia pro Wesley. Olha lá. Deu um passe de meia pro Wesley. E quase o Inter faz um gol nesse lance. Então você veja que os erros individuais também eles influenciam bastante, né? Lá em cima, o erro de marcação. Ó. Você vê aqui o Alan, que poderia avançar aqui nesse jogador, ou o próprio Jorginho avançar aqui no jogador do Inter. Nenhum dos dois vai fazer nada. O Alexandre tá avançando aqui, marcando corretamente, ó. Ó, nenhum dos dois faz nada, ó lá. Ele consegue passar sozinho. E o Inter tem um lance aí que poderia ser um gol da equipe do Inter, nesse lance que a bola chega aqui no Matias, no Ricardo Matias, ele dá um corte e manda essa bola para a área, essa bola é cortada ali, essa bola parecia e que iria para o gol, talvez, essa bola. Então, gente, foi um jogo bom, então, foi um jogo legal. Achei, jogo de Libertadores é desse jeito mesmo. Ninguém vai passar o carro como o Palmeiras fez lá no Peru, não é assim. Então tem que ter paciência e vamos esperar o segundo jogo para ver o que vai acontecer nesse Flamengo Internacional, nessa segunda partida lá no Beira-Rio, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.